E a outra parte humana representa que ela está tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. A maior e mais linda imagem do mundo. Olá, seja bem-vindo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com o maior número de pessoas, e se não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e comente, sua opinião é muito importante. Agora vamos ao vídeo. No início do mês de agosto, a cidade de Gravataí, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, se envolveu em uma grande polêmica. Dois homens que fundaram um novo culto aos demônios, chamado Nova Ordem de Lúcifer na Terra, construíram uma estátua de 5 metros, e mais de 1 tonelada em homenagem à sua principal divindade, o anjo caído da Bíblia cristã. A imagem, identificada como uma das maiores do mundo pelos criadores da seita, seria usada para ornamentar a nova sede religiosa que estava marcada para ser inaugurada no último dia 13. No entanto, a justiça embargou o evento alegando ter encontrado irregularidades na documentação apresentada pelos líderes. O assunto acabou inundando os noticiários locais e as redes sociais com inúmeras controvérsias. Afinal, o que está acontecendo? Os fundadores realmente estão querendo promover culto satânico? Proibir manifestações como estas pode ser considerado intolerância religiosa. Vamos entender isso melhor. Tudo começou quando os idealizadores da nova seita instalaram uma estátua de Lúcifer de 5 metros no que seria a sede da nova religião que eles estão estabelecendo. Os fundadores Mestre Lucas de Barada Rua e Tatayon de Astaroth encomendaram a peça e contaram com a ajuda de um engenheiro para confeccioná-la, já que a imagem é feita inteiramente de cimento e pesa mais de 1 tonelada. A estátua custou cerca de R$35 mil, e foi paga pelos integrantes da Nova Ordem de Lúcifer na Terra. Isso foi reforçado por meio de uma notícia oficial da prefeitura, já que algumas pessoas afirmaram que o monumento teria sido erguido com a ajuda do dinheiro público, o que não é verdade. A cor original do material utilizada foi mantido, pois Mestre Lucas disse em entrevista que o objetivo é enfeitá-la com luzes para que ela tenha diferentes colorações a depender da ocasião. Além disso, o líder religioso disse que esta imagem foi escolhida porque ela teria sido revelada a ele em um sonho e porque ela retrata a dualidade humana e divina, já que representa os ossos e a carne, os pés e as asas, assim como o espírito da divindade. Ao contrário do que teria sido dito, os responsáveis pela seita nunca planejaram expor o monumento em um local público. O objetivo sempre foi colocá-la na sede que seria inaugurada em um terreno particular que fica na zona rural de Gravataí. O local exato não foi divulgado por questões de segurança, já que os membros da Nova Ordem de Lúcifer na Terra passaram a ser ameaçados depois que o caso foi divulgado pela mídia. Como o próprio nome sugere, o culto é uma manifestação religiosa recém-criada e não possui tantos membros. Segundo os idealizadores, são cerca de 100 pessoas espalhadas pelo país, mas a grande maioria, aproximadamente 80 pessoas, estão localizadas no Rio Grande do Sul. A religião não é aberta e para participar é preciso ser indicado por alguém que já faz parte, o que também seria uma questão de segurança. Segundo o Mestre Lucas, o principal objetivo da nova ordem é desmistificar esse tipo de culto. Para ele, essa religião precisa de mais espaço para ser visto, reconhecido e debatido. Para isso, seus seguidores acreditam que Lúcifer significa luz do conhecimento, e os ritos praticados buscam trazer energias ancestrais, e não praticar o mal. Aliás, de acordo com os partidários desta seita, o mal nunca está na divindade que é adorada, independente da religião. Se o objetivo de alguém é fazer o mal, essa energia negativa está na própria pessoa e não nos deuses ou na religião. Para os idealizadores, a má fama de Lúcifer se deve ao papel que ele recebeu nas religiões cristãs. A Bíblia diz que a entidade foi atirada à terra por Deus, e isso o coloca em um lugar de oposição aos preceitos divinos. O livro de Ezequiel o define como orgulhoso por causa de sua beleza, e que ele teria corrompido a sabedoria por causa do seu esplendor.
Além disso, o próprio Cristo disse: vi Satanás cair do céu como um raio, como está escrito em Lucas 10:18. E é a Lúcifer que é atribuída a culpa da introdução do pecado na humanidade, já que teria sido ele quem tentou Eva para comer o fruto da árvore proibida, como está descrito no livro do Gênesis. O diabo também aparece no capítulo 4 do livro de Mateus, quando tenta Jesus no deserto, e no Apocalipse, onde está vinculado ao dragão que promove a batalha do fim dos tempos. Ou seja, Lúcifer está associado à maldade, à iniquidade e ao pecado em nossa cultura, mas para os membros da nova ordem isso é apenas o papel que lhe foi atribuído pelo cristianismo, e não condiz com a realidade. A organização diz que sua divindade está ligada à busca pelo conhecimento, equilíbrio e justiça, e que a construção do santuário seria um grande marco na adoração à entidade que foi relegada ao obscurantismo pela história. Os seguidores da seita defendem que os humanos são seres eminentemente espirituais, e que por isso têm em si uma energia que é responsável pela vida. Porém, essa energia se perde ao longo do tempo, principalmente depois que a alma se vincula ao corpo no nascimento. E é justamente nessa falta de energia que está a resposta aos pactos que eles fazem em sua religião. Os responsáveis pela seita divulgaram em suas redes que o local seria inaugurado no dia 13 de agosto e que a cerimônia seria fechada apenas aos membros e convidados. No entanto, na manhã deste mesmo dia, a Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu a inauguração e estabeleceu uma multa diária de R$50 mil caso a ordem fosse descumprida. A decisão foi emitida pela 4ª Vara Civil Especializada em Fazenda Pública do Fórum de Gravataí, atendendo a um pedido feito pela Prefeitura. Os órgãos públicos alegaram 3 justificativas: a organização não possui CNPJ, não possui alvará e o evento poderia ser uma ameaça à segurança no município, já que o assunto levantou muitas polêmicas e causou várias disputas, e que poderia comprometer a integridade dos envolvidos, sejam eles defensores ou opositores da nova ordem. Os responsáveis receberam a notícia com muita indignação e alegaram que a decisão foi pautada puramente por intolerância religiosa, o que no Brasil é considerado crime. Eles se justificam dizendo que o local do templo não é divulgado nem aberto ao público justamente por questões de segurança e que o evento é restrito e privado, por isso não precisaria de alvará. Eles inclusive deram um exemplo de uma família que convida pessoas para uma ceia de Natal. Nenhum órgão exigiria um alvará nessas circunstâncias, justamente porque se trata de um evento pequeno e particular. O jornal Correio Brasiliense ouviu profissionais do direito que disseram que o local precisa ter direito de funcionar, a não ser que seja comprovado que a instituição cometa atos ilegais, como sacrifícios, que não são permitidos por lei desde março de 2019. Depois de decisão do STF, os sacrifícios de animais de pequeno porte como aves são permitidos em rituais religiosos e os responsáveis pela nova ordem garantem que isso é tudo que acontece em sua seita. No entanto, a liminar da Prefeitura apontou que existe irregularidade administrativa para o funcionamento da instituição, então, segundo os profissionais consultados, a decisão da Justiça não pode ser considerada como intolerância religiosa. Mesmo assim, os administradores discordam da decisão e afirmam que vão entrar com recurso para garantir seus direitos. Como vocês perceberam, o caso é bastante complexo e parece que levará um tempo até que tudo esteja resolvido. As redes sociais estão repletas dos que defendem ou discordam da inauguração do novo santuário, mas é preciso lembrar que em casos como esse é preciso seguir a lei e manter o respeito em relação às diferenças. Afinal, se você assim como nós é cristão e vê em Lúcifer um símbolo de oposição à sua fé, lembre-se que foi o próprio Deus quem criou o livre-arbítrio, e é por isso que ele precisa ser respeitado. É preciso nos resignar e entender que a justiça divina é igual para todos, mas a salvação é individual.